Queridos irmãos Aline e Haroldo, queridos convidados, cerimonialistas, para todos que trabalharam naquele lindo casamento, a palavra de Deus nos diz lá no capítulo 2 do Evangelho de João que Jesus foi convidado para um casamento, ele e seus discípulos. Mas chegou um momento naquele casamento que o vinho acabou, né? Essas situações podem acontecer. E a mãe de Jesus, Maria, veio falar com ele: ó Jesus, o vinho acabou. E ele disse para ela: olha, espera, ainda não é o meu tempo. E Maria então chegou para os serviçais ali e falou assim para eles: olha, façam tudo o que ele mandar. Então Jesus mandou que ele pegasse algumas talhas, como se fossem uns grandes barris, colocassem água ali dentro e levassem para o mestre de cerimônia, levassem ali para o cerimonial da festa, né? Como se fosse o Jonatas. Então eles levaram, e quando ele provou daquele vinho, ele viu que o vinho era melhor do que o vinho servido no início. E ele falou, chamou o noivo e disse: olha, geralmente as pessoas servem o melhor vinho no começo do casamento e não no final, e você fez o contrário. Então ele viu realmente que o vinho que Jesus fez era um vinho muito melhor do que aquele que foi servido antes. O que isso nos ensina, queridos? Eu vejo pelo menos 4 lições aqui para a gente aprender para a nossa vida com o nosso Senhor Jesus. A primeira lição é que você deve convidar para o seu casamento as pessoas corretas. Você deve convidar Jesus para o seu casamento, convidar Jesus para a sua vida. A Bíblia nos fala que aquele que anda com Jesus, ele anda em amor. Como diz o versículo do casamento, né? A gente ama porque ele nos amou primeiro. Então, se Jesus está no seu casamento, se Jesus está na sua vida, pode se preparar que grandes coisas podem acontecer. E a gente pode ver também que, apesar de todos os nossos planejamentos, imprevistos podem acontecer. A gente pode se programar da melhor forma possível. A gente pode se programar para um grande casamento. Casamentos naquela época eram feitos durante dias, né? Não era um casamento de um dia só. Era mais de um dia, às vezes semana de casamento. Mas apesar de todo o preparativo daquele casal, o vinho acabou. E festa sem vinho, né? Naquela época e hoje também, muitas vezes era um motivo de alegria na festa, né? Para as pessoas celebrarem. Mas então a gente vê que muitas vezes, apesar dos nossos planejamentos, a gente poder fazer tudo o que a gente pode, ainda assim os imprevistos podem acontecer na nossa vida. Mas se você convidou a pessoa certa para o seu casamento, saiba que esses imprevistos podem se transformar em grandes coisas, em grandes bênçãos para Jesus manifestar a sua glória. Em terceiro lugar, a gente aprende que a gente deve obedecer ao Senhor Jesus. Maria disse a seguinte frase, lembram? Façam tudo o que ele mandar. Ela falou para aqueles serviçais. Maria, sendo a mãe de Jesus, escolhida por Deus para isso, conhecendo já o seu filho, já meditando desde o seu nascimento todas as coisas que tinham acontecido com ele, os pastores, os magos que foram adorá-lo, deixaram presente, Maria já sabia o chamado que seu filho tinha. E ela disse: obedeçam, façam tudo o que ele mandar. E então, Jesus começa ali o seu grande primeiro milagre, através de uma orientação da mãe, dizendo para cada um de nós hoje também: obedeçam, façam tudo o que Jesus mandar. E onde está o que Jesus manda? Está na Bíblia. A gente pode ler a Bíblia todos os dias. Lá nós vamos ver tudo que Jesus nos manda fazer. E em último lugar, a gente sabe que quando Jesus está no nosso casamento, quando a gente obedece a Ele, as coisas podem se transformar. As situações podem mudar totalmente com a intervenção de Jesus. Literalmente, da água para o vinho. Queridos, se a gente tem Jesus no nosso casamento, se a gente tem Jesus na nossa vida, a gente consegue ver as situações mudando repentinamente. Literalmente de uma extremidade a outra. A gente consegue ver que tudo muda se Jesus intervém na nossa vida. E muda para o melhor. É possível transformar água em vinho? Sim, é possível. Os cientistas dizem que se você tiver uma máquina que tenha toda a força do universo, você consegue colocar água dentro dessa máquina e transformar em vinho. A gente não tem essa máquina, é impossível juntar toda a força do universo. Mas quem poderia fazer isso? Somente aquele que criou o universo, que é Deus. E Jesus mostra a sua glória. Ele mostra que ele, Jesus, é Deus. E por isso ele consegue fazer esse milagre de forma tão simples. Então entregue a sua vida na mão de Jesus. Traga ele para dentro do seu casamento, para dentro da sua vida. Obedeça tudo o que ele fizer, que mesmo os imprevistos se transformarão em bênçãos, em alegria para a sua vida. Que Deus abençoe cada um de vocês. Queria fazer uma oração por esse casal, por essa família. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor abençoa a Aline, o Haroldo e o Maurício Toshio, essa família que já começa em 3 e em 4, abençoada pelo Senhor, com a presença de Jesus no meio deles. E nós te agradecemos, ó Pai, pela união deles na tua presença.
Que o Senhor abençoe cada passo deles, que eles possam estar, Maurício Toshio, nos caminhos do Senhor e que Jesus seja presente na vida e na família deles a cada dia, abençoando os seus negócios, os seus passos, os seus relacionamentos e a nossa vida em família no Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amo vocês. Beijão.